Eu, antes de mais nada, quero dizer a vocês que essa estrondosa derrota do Lula no debate de ontem na Band, diante de um Bolsonaro extremamente assertivo, como nunca, parece ter despertado os mais baixos instintos dos bandidos políticos que hoje, nesta segunda-feira, dia 17 de outubro, tentaram assassinar o candidato bolsonarista Tarcísio Gomes de Freitas, que disputa o governo de São Paulo. Se vocês quiserem saber detalhes desse atentado, que eu não tenho dúvida que é um atentado político, embora praticado por bandidos comuns do PCC, eu não tenho dúvida de que realmente foi um atentado. Mas vocês podem saber tudo isso no meu blog polibiobraga.com.br, está tudo ali. Eu venho acompanhando isso desde meio-dia, com notas, com reportagem, com vídeo, enfim, está tudo ali. Aliás, sobre esse caso, esse atentado, vocês vejam que é o segundo atentado que ocorre a tiros em questão de 3, 4 dias. Sexta-feira foi em Fortaleza, um atentado contra a primeira-dama Michele Bolsonaro. Não foi direto contra ela, mas foi contra o local onde ela iria fazer uma palestra. Uma pessoa foi presa, inclusive, foi identificado como membro de uma facção criminosa, e ele atirou ali numa igreja ali onde iria falar a Michele. E agora, hoje, segunda-feira, esse sim, um atentado contra o candidato. Se não fosse a pronta intervenção dos seguranças do próprio Tarcísio e a rápida intervenção da Polícia Militar de São Paulo, ele estaria morto. E provavelmente outras pessoas também estariam. Um dos bandidos foi morto na ação, né? O youtuber Paulo Figueiredo conta que uma organização criminosa ligada ao PCC, constituída de 15 bandidos, assassinos, tentaram entrar na favela do Paraisópolis, onde estava o Tarcísio. Eles foram contidos a tempo, mas alguns conseguiram passar. Um deles foi assassinado, foi morto. Bom, sobre o debate de ontem à noite, domingo, dia 16 de outubro, olha, senhores, o Lula foi derrotado por pontos, segundo o jornalista Josias de Souza do UOL e da Folha de São Paulo, que são inimigos do Bolsonaro. Hein? O Josias falando lá depois do debate, ele foi um dos jornalistas que fez perguntas. Ele reconheceu que o Bolsonaro derrotou o Lula por pontos. Né? Ele parecia até meio chateado de estar reconhecendo isso. Uma derrota por pontos. Não foi, não. Foi um nocaute mesmo. Ele não quis reconhecer, mas não foi por pontos. Foi um nocaute. Ele foi à lona, o Lula. E não foi uma vez só. Ele sangrou a partir do segundo bloco o tempo todo. Saiu todo machucado. Né? Os memes que estão circulando nas redes sociais a respeito desse embate mostram um Lula cheio de hematomas pela cara de tanto apanhar do Bolsonaro. No primeiro ele pareceu levar vantagem, mas na verdade só levou corda. Bolsonaro ia dando corda para ele. Segundo reconheceu a própria jornalista Eliane Cantanhede, que é de outro jornal que também é inimigo do Bolsonaro, o jornal O Globo. Eu diria para vocês o seguinte, não foi só o discurso estúpido, não foi só a narrativa. As narrativas do Bolsonaro e do Lula. O Lula é mentiroso. A verdade prevalece. A verdade é uma... Eu já disse para vocês que a verdade é um instrumento revolucionário. Ela se impõe, inclusive por si mesma. Né? Mas o que me chamou mais a atenção foi que os ganhos do Bolsonaro não se resumiram apenas na disputa retórica, né? Mas inclusive pelo gestual. Você percebe, né, quando uma pessoa está nervosa, quando não está nervosa, né? Eu me lembro quando era jornalista, aqui em Porto Alegre mesmo, bem jovem, né?
em função do que eu costumava escrever nos jornais, era o regime militar ainda naquela época. E me lembro que a gente conseguia interpretar o gestual das pessoas de um modo muito fácil, né? Você mesmo que está me vendo, você percebe, né? Quando uma pessoa começa a se piscar toda assim, é porque tá nervosa, né? Ou os olhos estão secos, né? A vista, e aí tem que tocar um colírio, ou ela está nervosa. Mas quando é uma discussão, é claro que ela está nervosa. Começa a suar muito também, a gesticular muito, alterar a voz, né? Você percebe esse gestual, né, de movimentação. E o gestual ontem do Bolsonaro e do Lula, por ali também se percebia a ampla vantagem do presidente. Ora, para começar, o formato do debate de ontem foi completamente diferente, porque os dois candidatos podiam ficar frente a frente, de pé, andando, né? O Bolsonaro é muito mais alto que o Lula. Então é muito constrangedor uma pessoa mais baixa ficar debatendo com uma pessoa mais alta, porque ela tem que ficar olhando para cima. Ela já está perdendo por aí, né? Pela altura, né? E aí o Bolsonaro foi se impondo ali, até fisicamente, né? E outra coisa, o Bolsonaro costuma falar com as pessoas olho no olho, ele olha dentro do olho. Você imagina o Lula, né? O Lula tem que desviar aquele olhar dele, porque está mentindo o tempo todo. Então o sujeito persegue ele querendo olhar no olho e ele nada de querer olhar no olho, né? E também a diferença da altivez do Bolsonaro no debate, a serenidade, a contundência, a veracidade, o conhecimento das suas informações, né? E para completar essa rápida análise sobre o gestual, isso me chama muita atenção. Foram dois momentos que me chamaram a atenção especialmente, né? Um deles é aquele momento em que o Bolsonaro põe a mão no ombro do Lula, né? Olha, você se acalma aí, seu Lula, presta atenção, né? E um outro momento foi aquele instante em que o Bolsonaro diz para o Lula assim, fica aqui. E o Lula ficou ali como um aluno bem comportado, escutando o mestre contar para ele a verdade sobre os fatos, né? O Lula, sinceramente, senhores, eu conheço ele há muitos anos e ele parece que está doente, né? Ele sua muito, ontem ele suava o tempo todo, né? Ele bebe muito, bebeu muita água ontem, talvez por isso até suasse tanto, e passa o tempo todo ali. Tem vídeos circulando de encrenca dele com os próprios assessores, no momento em que ele se refere a algum deles ali, tá a Janja por perto, não dá para ver se foi com ela, acho que não faria isso, né? Mas talvez fizesse, em que ele diz, você não sabe nada, porra, quem sabe disso sou eu. É o Homo sapiens, né? Olha, eu acho que foi o melhor debate dessa campanha eleitoral, disparado, né? Esse formato não foi nada engessado, ao contrário daqueles debates cansativos, né? Que é tudo, você tem 1 minuto para isso, 2 minutos para aquilo, você para responder, você tréplica, você faz uma pergunta e o outro responde. Não, eles tiveram tempo mais do que suficiente para expor as suas ideias, para partir para o confronto, para caminhar pelo palco, né? Realmente foi um momento histórico, sabe? Alguém pode me dizer assim, mas isso aí vai determinar uma virada nas eleições? Ou vai consolidar a vantagem de um dos candidatos? Eu não sei, a audiência da Globo, da Band, não é tão grande, claro, como a da Globo, mas é um debate para ficar na história, é para definir uma eleição. Pode definir uma eleição, né? O formato foi perfeito. Claro que um debate desse ele não vale apenas pelo que é transmitido naquele momento, mas é pelo que vem no dia seguinte. Os memes que são produzidos hoje aí, eu botei vários do debate no meu blog polibraga.com.br, vamos lá dar uma olhadinha, né? Os recortes que são feitos do debate, as narrativas a respeito disso, né?
E até pela repercussão de hoje, ficou bem claro ali que o Lula ontem sofreu uma derrota acachapante. Ele acho que não esperava por isso. Né? Ele não esperava por isso. E outro detalhe, só para encerrar para vocês, que eu quero deixar o registro aqui, é a presença do Sérgio Moro ali, agora senador, o ex-juiz, que condenou o Lula. Né? A presença do Moro ali tem dois aspectos que eu acho que são relevantes, os principais. Né? O primeiro é a consolidação do discurso do Bolsonaro de que o seu governo é um governo incorruptível, pelo menos do ponto de vista da corrupção sistêmica, né? Que isso não ocorreu no governo dele, ao contrário do governo do Lula e da Dilma, que foram atingidos por dois julgamentos históricos, o Mensalão e a Lava Jato. Né? Então, primeiro isso. E segundo, claro que a presença do Sérgio Moro ali, o juiz que condenou o Lula, diante do Lula ali na plateia, é um fator de inibição para a atuação do Lula. Né? Será que ele se inibe sobre alguma coisa? De qualquer maneira, senhores, hoje os ativistas bolsonaristas estão de alma lavada. E estão mais fortes a partir de hoje. As redes sociais bolsonaristas, tias do Zap, rufam de contentamento e animação. É isso aí.